é a Maíra, hoje é mais um dia de All About Kim e a gente vai falar sobre 4 estações. Antes do recadinho, eu esqueci de avisar no meu vídeo, apresentando como é que ia funcionar o projeto, que todos os vídeos estão em ordem de publicação, exceto os livros de contos ou coletâneas de novelas. Então todo sábado vai ter um vídeo sobre uma dessas coletâneas, então hoje tem 4 estações, no próximo sábado Hearts in Atlantis, no outro Tudo é Eventual e por último Escuridão Total Sem Estrelas. Certo? Vamos lá. 4 estações foi publicado em 1982 e é uma coletânea com 4 novelas, cada uma representando uma estação do ano. A primeira é chamada de Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Ela conta a história de 2 presos e o dia a dia na prisão. Um deles, o Red, que é quem narra a história, é um contrabandista dentro da prisão. Ele consegue fazer as coisas entrarem e saírem, trocar dinheiro. Então ele tem meio que uma moral lá dentro, porque as pessoas sempre querem alguma coisa. Um dia entra na prisão o Andy, que foi condenado à prisão perpétua por matar a esposa e o amante dela. Mas o Andy fala desde o começo que ele é inocente. Os guardas e o chefe da penitenciária logo percebem que o Andy é bem inteligente, então eles começam a fazer o uso dele. O Andy ajuda lá o chefe da prisão a lavar dinheiro e ele consegue uma cela só pra ele. Ele ajuda os guardas a diminuírem os seus descontos nos impostos e os guardas dão proteção pra ele. Um dia surge uma possível testemunha pro caso do Andy, que faria com que o caso dele fosse reaberto, mas o chefe da prisão, que é um corrupto, não quer que um cara como o Andy, que sabe de todas as tramalhas dele, saia debaixo do nariz dele. Então ele se livra da testemunha e se recusa a abrir o caso. Os anos vão passando e a gente vai ficando cada vez mais desesperançoso que o Andy vai sair de lá, mas segundo o nosso narrador, o próprio Andy nunca demonstrou ter perdido a esperança. Eu obviamente não vou contar como termina a história, mas talvez você já conheça ela porque ela foi adaptada para cinema no filme Um Sonho de Liberdade, com o Morgan Freeman, e concorreu a 7 Oscars, inclusive de melhor filme. A segunda novela se chama Aluno Inteligente e conta a história do Todd, que é um menino de 13 anos que fica fascinado pelos acontecimentos do Holocausto. Ele começa a pesquisar bastante, ele descobre várias fotos da guerra e dos nazistas, e um dia ele reconhece que um dos senhorzinhos que pegava ônibus com ele é um dos nazistas criminosos de guerra de uma das fotos que ele achou. Só que ao invés de denunciar o cara, ele vai até a casa dele e começa a chantageá-lo. Ele pede pro cara contar as histórias da guerra, como era nos campos de concentração e como eles faziam para exterminar as pessoas. O velho, que a princípio nega ser quem o garoto tá falando que ele é, acaba cedendo e começa a compartilhar pra ele então como é que tudo funcionava por lá. Tem momentos que ele fala, que se ferre, você pode me denunciar, mas ele acaba sempre ficando com medo, dá pra trás e fazendo o que o menino quer. E aí cada vez você vai percebendo que o menino tá fazendo ali uma tortura psicológica com o cara. Um dia ele consegue um uniforme da SS e obriga o cara a vestir, então o cara tá lá oficialmente vestido de nazista para contar as histórias dele pro garoto. Só que os dois começam a ter sonhos terríveis sobre o que aconteceu na guerra. Cada vez essa história também vai ficando mais tensa. A história se passa num período de 4 anos e a gente vai vendo que o garoto é bem um menino prodígio mesmo, mas também uma pessoa bem doente. E a conexão dos dois vai ficando cada vez mais fechada, sem escapatória. Essa novela também foi adaptada pro cinema. O nome do filme é O Aprendiz e é uma das minhas favoritas, que é um tema e um desenvolvimento totalmente inesperado pra mim. Eu achei muito interessante, porque você tem uma ideia de que aqueles personagens são tipo e eles não são. No começo você fica até um pouco com dó do velhinho, coitado. Aí depois você fica, não, ele é um monstro. Então é muito interessante assim como ele brinca assim com a sua percepção das coisas. Eu gostei muito, pra mim acho que é o meu preferido aqui. A terceira novela se chama O Corpo e é narrada pelo Gordon, um dos 4 meninos de um grupo de amigos, todos de alguma forma provenientes de famílias disfuncionais, abusivas. Um dia o Vern, que é um menino que tem um irmão mega violento com quem ele morre de medo, escuta esse tal irmão conversando com um colega e contando que eles descobriram um corpo de um menino. E ele conta como eles descobriram um corpo de um menino que tá desaparecido há muitos anos na floresta. Ele vai e conta pros 3 amigos e eles partem então pra floresta pra acampar e tentar descobrir o tal do corpo, meio que na pura curiosidade de criança. O desenvolvimento da história acontece mesmo nesse caminho aí, pelos trilhos do trem, onde a gente fica sabendo também mais de cada um e como eles interagem entre si. Essa história tem muita sensação daquela amizade de infância que parece eterna, mas depois a gente, com o passar do tempo descobre que não é bem assim. Eles brincam, eles contam histórias assustadoras e ficam com medo no meio da noite quando escutam coisas que eles
não me identifico muito bem. Então eles têm bem reações de criança, assim. E é uma história muito gostosa, muito nostálgica e é meio que um adeus à infância. Esse conto também foi adaptado para o cinema, como o filme Conta Comigo, que é um clássico da Sessão da Tarde dos anos 90. A quarta novela se chama O Método Respiratório e é meio que a história dentro da história, porque você tem aqui um advogado de um escritório chiquérrimo em Nova York que é chamado para participar de um clube meio secreto. Ele vai lá nesse clube e descobre que eles contam histórias, e a história mais aterrorizante de ser contada é no Natal. Então na véspera de Natal ele vai lá para ouvir mais uma história. E lá ele escuta a história de um doutor obstetra que nos anos 30 era adepto a um método de respiração que ajuda a mulher a sentir menos dor no parto e ao mesmo tempo conseguir estar mais consciente e participativa. Isso é na época que o Lamaze nem existia ainda. Ele é desacreditado por muita gente, mas uma mulher confia nele, passa a se consultar e praticar o tal do exercício de respiração. O doutor se apega a ela, que é uma futura mãe solteira, e ao desenrolar da história ele mostra como o julgamento da sociedade pode acabar com a vida de uma pessoa, ainda mais se você for mulher. O fim do conto é super forte e assombroso, assim, não assombroso de dar medo, mas aquela coisa do fantasma do Natal passado, que tem uma coisa assombrosa, mas você não fica, ai meu Deus, que medo. É mais essa sensação, não tem nada a ver com a história do conto de Natal, mas ele carrega essa mesma sensação. Esse aqui foi outro conto que eu gostei muito, mas é o único dessa coletânea que não teve nenhum tipo de adaptação. O Stephen King no final conta que por ser um autor taxado como um autor de gênero, né, um autor de horror, foi ficando muito difícil publicar outras coisas que não fossem dessa temática, e principalmente nesse tamanho de novela, né. Ele conta também que sempre depois de escrever um livro grande, ele acabava aproveitando aí a empolgação e escrevia um dos contos. Pra mim essa é uma das melhores coletâneas do Stephen King, eu acho que porque todas as histórias são boas, e apesar de ter um toque aí levemente macabro, tipo crianças encontrando um corpo na floresta, o tom em si dos contos é bem leve, então acho que pra pessoas que têm medo de ler horror, esse aqui é uma boa dica também de livro do Stephen King. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários se vocês assistiam também Conta Comigo na Sessão da Tarde ou se vocês não estavam nem vivos quando isso acontecia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E amanhã tem mais All About King. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.